bomba cozinhense, fico feliz e contente ao ver o leixo e jogar. Da segunda liga, quando subimos, da primeira? Sim. Opa, certeza que há. Ou de alguma festa de algum jogo, ou qualquer coisa, ou de alguma coisa, de alguma concentração. A concentração, você já estás a falar de uma que é pública, não é? Que foi antes do jogo do Barzinho, não é? Sim. Antes do jogo do Barzinho, que é pública. Essa. A malta o que é que aconteceu? A malta estar a jogar às cartas. Então, era o que havia? Então. Não, foi, já não sei, era o Moraes, acho que foi o Moraes que contou até. Acho que foi, mas... acho que foi... Mas há alguma história mais que vocês tenham, que se recordem? Não, nós éramos muito profissionais, por isso é que subimos e dizem, não me lembro assim por acaso. Não havia muito. Nós tínhamos aqui uma coisa, há um bocado de gente, porque nós tínhamos isso, malta da casa, mas também é bom relembrar, porque também de fora do campo também tínhamos muita gente que era daqui. Desde o Afonso massagista, desde o Castro o roupeiro, sim. Depois o filho, que é o Sérgio, que é o roupeiro. Opa, eram pessoas que eram de Leixões, são de Leixões, já que não estão cá, pá, mas que eram pessoas também que fomentavam muito isso. Nós brincávamos imenso com o Castro, o Afonso era um Borges do caraço, opá, isso também tudo junto fez com que as coisas, percebes? Isso era um clube peculiar, é um clube muito diferente, opá, se calhar do que se passava em muitos sítios. Vou-te contar, mas por acaso lembro-te, vou-te contar uma história que não é, eu acho que ele não vai levar a mal, e eu não sei se ainda sabias, o Roberto, nosso ponta de lança. O Roberto aquilo falou esta semana num podcast lá no Brasil e falou de nós. O Roberto entra na área, nós lembras-te, ganhámos em Vila Conde assim, temos 2 vezes levando uma saca do caralho, andamos lá 2 bolas na área, rola, bateu-lhe no peito, bateu na cabeça e ganhámos aquilo. Eu não sei se sabes, o Roberto fumava imenso. Não sei, fumava imenso mesmo. E o Roberto, imagina, pá, aquilo quando era o intervalo do jogo, eu via sempre o Roberto. Não, ele começou a sair em pique para o balneário. Depois percebi que o Roberto, ele ia ao balneário, aqueles compartimentos onde estão as calças de banho, e dá lá 2 passas, entretanto, para dar tempo, não é? Para dar tempo de dar uma coisa, o treinador chegava, ele sentava-se, depois o treinador subia primeiro, ele achava o treinador depois para a segunda parte e primeiro, dava ali 2 coisas, o Roberto era muito isso, pá. E eu achava, na altura havia aquela coisa do jogador de futebol fumar, que não era muito hábito, e havia imensos jogadores que fumavam. E acho que agora ainda menos, digo eu. Agora deve ser os cigarros eletrónicos, pá. Não, há muita gente que fuma, antigamente muita gente fumava, mas era uma coisa do outro mundo, aí o jogador de futebol fuma, não sei o quê, há muita gente que pensava que aquilo... que era uma coisa, mas não, havia muita gente que fumava. Sim, temos que perceber que o jogador de futebol não é nenhuma máquina, é um ser humano que tem direito aos seus vícios, aos seus hobbies e a estar bem, a estar mal, e às vezes as pessoas só pensam que parece que está ali um robô na televisão, mas não, aquilo é uma pessoa, estou a falar com 2 pessoas à minha frente, certamente também têm as suas coisas do seu dia-a-dia e que também as tinham. Depois tivemos então a tão almejada subida de divisão. Mudou-se o treinador, conseguimos uma primeira época de manutenção, mas a grande época que depois tivemos o regresso do Vítor, mas numa função diferente, como diretor desportivo, e ele monta ali uma equipa que batíamos a toda a gente, e eu vou-vos dar a minha opinião sincera e vou-vos dizer o que é que eu achei daquela segunda volta, que foi, para além de nos tirarem o animal da frente que nós tínhamos, que batia em toda a gente, bateu nos centrais todos à frente, eles até tinham medo de encostar nele. Eu acho que sinceramente foi alguém que dizia assim, meus amigos, nós vamos estragar a festa aos outros, mas é tirar o pé no acelerador, que senão a coisa não vai dar. Não sei se foi assim ou não, podes-nos dizer como é que foi. É assim, eu acho que tínhamos realmente uma equipa muito boa, mas que em janeiro houve muita malta e eu também se calhar estou incluído, que houve situações que mexeram com a cabeça da malta e que nos tiraram um pouco a concentração. E é normal, acho que foi o normal. Para além da saída do Wesley, que estava a ser realmente um jogador muito importante, fundamental, pelos gols que tinha vindo a marcar. Mas depois também houve outras coisas que, sobretudo em janeiro, nos custaram ali a manter... jogadores que se calhar receberam boas propostas e que não foram aceitos. Claramente. E isso vai, por mais que tu te queiras abstrair, por mais que tu te queira que isso passe ao lado, vai sendo mexendo no teu dia-a-dia, e se calhar aí... sem que tu reparares, mexe um pouco no teu rendimento, se calhar. Sim. Lembro-me que depois começámos
a escorregar, em jogos em que na primeira volta andamos simplesmente a passear com eles, Naval aqui em casa, Trofenses, lembro-me perfeitamente que depois andámos aqui a escorregar. Na altura a saída do Wesley foi assim, e ao bocado até estávamos a comentar, a falar um bocadinho com o Wesley, aquele jogador que... acho que é interessante nós partilharmos estas coisas entre nós, porque há pessoas que não sabem, mas o Wesley tinha jogos, tinha treinos, tinha semanas que não treinava, segundo o que sabemos. Não eram semanas, mas... Seja, pontualmente tinha uma semana em que um outro treino... Mas tinha outro treino que não acordava bem disposto, ou treinava, ou ia treinar, mas treinava muito pouco, mas depois chegava ali ao fim mas de depois semana. Pronto, era realmente alguém diferenciado, e depois isto também um bocadinho pela confiança. Atenção, eu acho que estas coisas aconteciam com o Wesley pela confiança que ele tinha com o Mister, com o Mota, com o Mota. Okay? Sim, até acho que... Porque foi ele que o trouxe, e já tinha trabalhado com ele em Passos, e por isso já se conheciam os dois, e a nós, enquanto grupo, não nos causava qualquer tipo de problema. Porque ele depois chegava ao jogo e fazia a parte dele. E pronto, e o Wesley foi sempre um excelente companheiro de equipa também. E um gajo que, enquanto esteve cá, deu sempre tudo, e foi... Naquela equipa, o que é que vocês sentiam? Porque vocês jogavam contra quem fosse... Eu já estava fora. Já. Tinha saído no ano antes. É assim, eu enquanto adepto eu sentia que, estou assim... Eu já estava... Vamos estragar a festa aos outros. Vamos dar... O Mota vai dar uma de Jaime Pacheco? Não, foi o que eu pensei na altura. Não, era normal que quebrassem ali. Ou por isto ou por aquilo. Mas se não perdêssemos o Wesley mas não e outros fatores, acho que ia ser difícil sermos campeões, claramente. A conjuntura do Boa Vista do ano da virada do século não tem nada a ver com a nossa conjuntura, mas vocês batiam a toda a gente. Agora, claro, não, entramos numa dinâmica de vitória muito, muito grande, e a malta depois já ia para o jogo com uma confiança que podia ganhar a qualquer um. E ganharam, a todos. Nós ganhámos, nesse ano ganhámos em Braga, que nem estávamos à baliza, e ganhámos com um gol do Freixo. Na própria baliza. Uma chapada era a fase. No Jesus, era o Jorge Jesus. Sabes que a fase depois, o futebol tem muito isto, sabes que quando estás numa boa fase, e em Braga aconteceu isso, não sei se quem é que usou, foi Diogo Valente? Não, foi Diogo, não. Não, foi... nada, nem a baliza. Acho que foi Laranjeiro. O Laranjeiro, nem passámos no meio campo. Um cruzamento a meio do meio campo, o Freixo me deu, então ganhámos o jogo 1-0 e estávamos nessa fase. E acho que até é nessa época que nós depois até recebemos... foi na época que depois infelizmente descemos. Tínhamos Pedro Seabra e tudo. Também tivemos aqui um jogo com o Braga, tu não estavas cá. Tínhamos cá um jogo com o Braga, em que nós fomos literalmente massacrados, e o jogo fica 1-1. Eu, se não estou em erro, nós acho que somos capazes de ter rematado a baliza, mas o Moisés, o central, faz-nos um favor de meter a bola lá dentro com um passe a meio campo para o Eduardo. A bola passa debaixo do pé do Eduardo, só para lá dentro, e depois foi um massacre total. Mas estás a falar nisso, olha, por acaso eu vou-te dizer uma coisa, que se calhar só os mais antigos é que reparam nessas coisas. O meu pai já desde sempre me diz que o Leixões, quando joga com o Braga, dificilmente perde. E a verdade é que... Era mesmo. Ele diz-me isto, é o que ele diz. Já antigamente era assim. Com o Vitória de Guimarães, a principal. Se for com a B, se calhar somos capazes de perder. Já antigamente era assim. Portanto, desde esse tempo com a B, se calhar aqui perdíamos, mas íamos jogar para a Taça da Liga. Nós houve um ano eliminámos o Guimarães para a Taça da Liga. Mas nós também fomos lá jogar a segunda mão, depois ficámos para aí um mês, todos partidos, que doía-nos tudo. Levámos um amasso. Mas passamos e não perdemos nenhum jogo. Exatamente. Mas ele já é uma coisa que ele tem reparado, é que com o Braga o Leixões já perdia muito poucas vezes, e eu lembro-me, por exemplo, nos 2 anos que estive da Primeira Liga de Leixões, não perdemos nenhum jogo com o Braga. No primeiro ano ganhamos aqui 3-0 e lá empatamos 0-0.
No segundo ano ganhamos aqui 2-0 e lá ganhamos 1-0 nesse jogo que tu dizes. E também fizemos a vida negra, por exemplo, na Luz o Beto faz uma exibição fenomenal, fica 0-0, se não estou enganado. Isso é no primeiro ano. Isso é no primeiro ano, E Carlos faz Brito, uma 0-0. exibição Ficou 0-0. brutal, e aqui também contra o Porto também fez. Não, exatamente. E aqui com o Benfica também no primeiro João, sabes que o Leixões, eu desde da formação até aos séniores, eu não vou dizer, há um escalão, eu vejo vários escalões da formação de Leixões, há um escalão que eu não vou dizer qual é, testo a jogar, porque acho que vai contra os valores que o Leixões pratica, que é o seguinte, e estamos aqui a falar que cada um de nós já jogou contra o Benfica, contra o Porto, contra o Braga, o Guimarães, Júniors, séniores, nós nunca entramos no campo, seja em casa, seja na Luz, em qualquer deles, nunca entramos a dizer assim, epá, nós vamos entrar aqui para perder por pouco ou para empatar. Nós não entrávamos em campo, era sempre para ganhar. Eu já vi um escalão do Juntas a qual é, que tem essa abordagem, a minha opinião, atenção, tem essa abordagem ao jogo. Eu detesto isso. Se vais contra os dois, se é para perder, se é para não interessa, vamos jogar de igual para igual. O Leixões ganhou no Sporting, no Benfica e no Porto, ele marcou um golo, como? Sem medo. Se perder, perdemos. O normal é tu jogares 10 vezes contra o Porto e perderes 9. Sim. Percebes? Mas já vais com a mentalidade. Se já vais com a mentalidade, vais então perder. vais perder as 10. Vais perder as 10. Mas isso aplica-se não só jogando contra esses, contra qualquer um. Se nós vamos pensar que vou para dentro de campo, vou perder, meu amigo, esquece. 80% do que nós fazemos, do resultado das coisas é 20% é daquilo que nós fazemos. E grande parte do mindset. Mas lá está, mas isso acontecia pela grandeza do Leixões. Sim, sim. Percebes? Porque imagina, tu, não sei se já te aconteceu, vês um jogo na bancada, porque se tu tivesse a ter uma postura defensiva no campo, as pessoas na bancada iam-te obrigar e tu, mentalmente ias mudar a tua... Sim, sim. Por muito que tu quisesses... Basta uma bola vir para trás, já tens para a frente. Percebes? Porque a exigência do Leixões sempre foi essa. Por isso é que lá está. Sim, sim. Lembro-me perfeitamente, já estávamos na segunda liga, não sei se tu estavas cá, estávamos a perder 2-0 contra a Naval aos 15 minutos de jogo. Aqui. Não. E a equipa estava mesmo muito retraída, não é? À frente, e a claque, e nós vamos ganhar isto. 3-2 ou 4-3, uma coisa assim. E nós virámos o jogo para 4, e já não estou enganado se foi para 3-2 ou para 4-3. Foi uma coisa assim. Foi 4-3. Foi uma coisa assim. Foi com o Rogério Gonçalves também. E eu lembro-me perfeitamente que é possível. Lá está. A mentalidade, mesmo que estejamos a perder contra alguém, não significa que estamos a perder 2-0 aos 10 minutos. Não significa que o jogo tenha terminado ali. Com atitude. Há 2 dias vimos uma equipa que o fez. Mas acredito muito sinceramente que nós somos capazes de o fazer e infelizmente por acaso já há muito tempo que não vejo aqui uma remontada de Leixões. Já tenho saudades sinceramente de ver uma remontada. Mas vocês iniciaram e terminaram cá e capitanearam aqui equipas. Eu já não me recordo, no final de ambos não se tocaram aqui no final, ou ainda chegaram Eu quando volto o Cadinha estava cá. Eu acabo. O China quando regressa... Mas tu acabas primeiro do que ele, não? Acabo. Quando é o jogo da Oliveirense eu acabo ali. Acabei de jogar ali. Cedo, mas deixei. Me achei que... Tu estava tiveste feito. ali alguns jogos, lá está, nós tivemos aí, na altura já era um pequeno marasmozinho que nós já estávamos a viver ali no contexto diretivo, digamos assim. Eu acho que isso tem a ver com aquele ano que falaste há bocado, que nós com o João Novaes, o Chiquinho, o Cerqueiro, o Luís Silva, que essa malta que o Leixões esteve ali à altura para se inscrever e depois ficou em terceiro. Quem dirigia o clube achava que isto é afinal com os miúdos da formação a pagar pouco isto dá. E havia um ano que podia correr mal e esse ano podia ter sido o verdadeiro. Sim, depois curioso, não antes, não depois, não é? Não, já num jogo depois também temos um play-off, já tinha. Sim, tivemos ali sempre perto. Mas sim, mas na parte final coincidimos. Mas nessa altura já tivemos aquele problema que entretanto supostamente entrava um investidor brasileiro. Isso é do meu tempo. É do teu tempo, porque ele ainda traz aí... Fantástico. Isso foi fantástico, viu? Não, isso foi uma... Sabes que nós nessa altura... Não ganhávamos. Não era uma fase complicada e depois supostamente andava aí um brasileiro qualquer
E aquilo foi muito complicado, porque aquilo depois, né, depois com a internet foi-se percebendo, quer dizer, havia ali fotografias que eram um bocado duvidosas. E com o facto é que ele andou aí, tivemos 3, 4 meses sem receber, havia jogadores ali perto, ali na abertura do mercado, podiam ter saído. E ele chegou até a fazer, teve o cuidado de passar 30 ou 40 transferências falsas, uma para cada um, para dizer, eu transferi dinheiro, sei que ele vai entrar amanhã, vai entrar não sei quando, não sei o que mais. Passámos aqui um mau bocado, porque normalmente o que acontecia muito no futebol antigamente era isto. O Leixões atrasava, mas pagava sempre. Mas havia mês que o presidente pagava sempre, que era o mês do Natal. Pá, por ser a época que era, essas coisas todas. E nesse ano não aconteceu, porque assim disse que ia pagar, não sei o que mais, isso foi complicado. E vi colegas meus aqui a chorar, isso não foi... Mas na época de 12-13 eu até achei interessante, porque nós não tínhamos nenhum campo de treino, sabíamos que vocês já têm... Vocês tínhamos água? Não, tinha. Eu digo, O Leixões de sempre... patrocínio de... Não tínhamos, não, era... não. Pois, não tínhamos assim, era... Nós não tínhamos nutrição, nós não tínhamos suplementação para os atletas e ficámos em terceiro lugar, atenção. Eu digo nós, não é que eu estivesse em campo, mas eu digo nós, porque é Leixões. Mas nós batemos na altura contra um Super Bolonenses que ia de Ferrari na segunda liga. Andava todo aí de 125 e eles iam de Ferrari, iam com aí 20 pontos de avanço. Foi pena, foi-se terem vendido lá a Arouca no final da época e nós jogámos depois aqui com o Sporting B. Mas há histórias de alguém que se prontificou a pagar os ordenados em atraso na altura. Portanto, isso é sabido, atenção, muita gente sabe. Mas mesmo assim ficámos em terceiro e não tínhamos condições nenhumas. Essa época foi literalmente há Leixões. Tínhamos aí uma equipa, tínhamos ali um grupo de homens, embora lá está, um objetivo inicial de não descer, a coisa até correu bem. Como é que foi essa época? Não, o Leixões sempre teve essa capacidade, tanto para o bem como para o mal. O Leixões teve tantas vezes, não dizer tantas, que também tantas não é um exagero, mas teve algumas vezes perto de descer a divisão e não desceu porque é o Leixões. Sim, olha, agora porque se o Leixões, o que já passou, se fosse o Gondomar, sei lá, com todo o respeito, não joguei no Gondomar, também joguei no Gondomar, não é? Mas outros com todo o respeito, um clube que não tinha adeptos, que não tivesse tantos adeptos, ou não tivesse adeptos como o Leixões, tinha caído. Já tinha caído, e o Leixões para cá sempre teve aquele jogo que é muito conhecido, daquele da Oliveirense. Em condições normais, cara, o Leixões ali, e aquilo foi um dia complicado para todos, em vários aspectos, mas conseguiu-se o objetivo final. E noutros anos, mesmo por aí à frente, mesmo, por exemplo, ainda agora recente, mesmo assim, se os adeptos não fizessem aquela força, lá está, se fôssemos meia dúzia de gatos pingados, na Oliveirense foi o ano em que eu senti mesmo que podíamos ter caído. E ali acho que o Leixões ia passar muito mal. Toda a gente. Acho que ali foi o ano em que se teve, mesmo do play-off com o Praiense, eu aí já não jogava futebol, mas fomos lá ganhar, aqui teve 1-1, mas não achava que as coisas estavam... O da Oliveirense, tu sofres um golo aos 85 minutos, em que não há mais jogo nenhum no campeonato, em que possas dar a volta. Sim. E foi complicado. Sim. Foi... mas também estavas a jogar em casa. Mas também sempre lá jogamos em casa. Nós nos últimos 5 jogos em casa jogámos o estádio cheio e não ganhamos nenhum. Bastava que teres ganho um em casa. E eu, se calhar, o fator de pressão de tantos adeptos, se calhar... Funcionou ao contrário. Funcionou ao contrário. Havia malta, havia colegas meus que a jogar aqui para eles era um tormento. Sim. Se levassem um passo, levassem uma subida delas, era complicado. E havia mesmo esse estigma com quem vamos exigir deles. Não era... Mesmo que se fosse para lutar para subir mas isso é ser Leixões, isso é o que nos caracteriza um bocadinho, mas a verdade Sabes que o jogo da Oliveirense, não sei se a China teve esse sentimento, o jogo da Oliveirense para mim foi o jogo emocionalmente que mais me gostou fazer, e foi o último jogo que eu fiz pelo Leixões, foi na Oliveirense. O meu pai tinha falecido e eu tinha dito para mim que não jogava mais futebol. E foi o jogo, porque eu já desci, joguei no Gondomar, descemos divisão, cheguei no Alvarense, desci divisão, mas ok, é chato, mas alguém tem que descer. Desceres divisão no clube que tu gostas. Quando já tinhas vivido 2 subidas, atenção, e afinal passa. Mas sinceramente, o subir,
Sim, mas Tem que ser uma coisa que seja o Leixões lutar para ser primeiro, seja no sub-10, no sub-11, ou no sub-15, ou 16, ou 19, ou na equipa principal, tem que ser uma coisa normal. Tens de partir deste princípio. O lutares para não descer é que não é normal, na minha opinião, sim. para a grandeza que o Leixões tem. E ali ter descido, acho que para aquelas pessoas que lá estavam todas, pá, ia ser complicado. Para nós, que éramos da casa muito mais do que para aqueles que vieram aqui só fazer um ano, que também não têm que sentir o Leixões como eu sinto como o Bruno sente. Exatamente. Mas para eles, se calhar, o Slim que fez o golo do 2-1, se descêssemos ia para a Tunísia, de qualquer maneira ia, que ele era tunisino, era para nos ok, passava, para nós não, era uma coisa que ia marcar para sempre. Sim. Depois acabámos por ter... Porque honestamente, quando fomos ele gols 85, eu lembro, eu olhei para ele, comecei a chorar e pensei, já fomos. Não estava não a ver nós ali a dar a volta. Eu pensei, é assim, eu durante o jogo, vou-te ser sincero, até ao golo, eu acho que a gente podia ter resolvido aquilo. Lá o guarda-redes, o Oliveirense, que fez 2, 3 defesas. Em cima da linha? Sim, com mérito, fez o trabalho dele. E acho que podíamos ter. Agora, quando sofremos o golo, claramente eu também senti, olha, vamos cair. Até que, pronto, aquilo foi eu acho que foi mesmo tirar o chapéu, lembrou-se. Não, e era o Slim. E era o Slim, era isso que eu tinha a dizer, era o Slim porque ele, muitas vezes, eu acho que ele nem abstraía-se de tudo e era menino para tentar fazer uma coisa diferente aliás, ele era muito, entre aspas, castigado pelos adeptos, que ele às vezes em teoria não passava a bola. Exatamente. E foi ele naquele dia... Mas estou ali no meio, e há vídeos disso, no meio daquela gente toda, adeptos, malta que estava no banco, malta que estava no campo, pá, tinhas de ter ali alguém que tivesse a frieza em 5 minutos. Quer dizer, estava um pai que 3 mil pessoas, 2 mil... Podia ser tudo, meio campo. Não, mas repara, sabes que eu já não jogava há imenso tempo, eu joguei esse jogo, o Pedro Miguel disse assim, tirou o coelho da cartola e ponto final, não é? Ele arrancou e foi para dentro. Sim, tinha que haver alguém com frieza para resolver aquilo. Foi o que aconteceu e acabou por correr muito bem, não é? Acabou por correr muito bem. E foi um grande gol, pá. Foi um grande gol. É isso, só ele, não é? E infelizmente o Leixões manteve-se e, entretanto, também... está livre tudo e mais alguma coisa, portanto neste momento não há desculpa nenhuma. Sim, eu vou-te ser sincero, em relação àquele jogo, acho que nem podia haver qualquer suspeita, porque o jogador que marcou o golo da Oliveirense supostamente era um dos que estava implicado. Se estivesse implicado ia marcar um golo, não me parecia... O guarda-redes acho que nem defendeu, pelos vistos, o que estava implicado, também acho que nem defendeu o suplente, ou o que foi, e defendeu e tirou 2, 3 bolas de golo. Sim, na linha. Bem tiradas. Por isso, eu acho que se havia alguma suspeita, mas pronto, não sei se era aquele jogo, não faço ideia, também não quero, o importante é que esteja resolvido. Sim. Agora, falaram ainda há pouco da exigência, mas acho que essa exigência é o que vai mantendo o Leixões vivo. Ok? Sem dúvida. E eu acho que essa exigência, se calhar, nestes últimos anos, não tem diminuído. Sim, o associativismo também parece um bocado. Porque lá está, menos sócios, menos exigência e eu acho que isso é que é preocupante. Eu acho que isso é que é preocupante para o clube. Daí a importância e para além da importância da criação, porque não é só criar um grupo, a importância do trabalho que nós temos pela frente e vamos tentar dentro do possível. Lá está, até através da vossa ajuda, porque vindo cá irá certamente recordar certas histórias que depois alguém se poderá orgulhar delas, não é? Mesmo um miúdo qualquer tendo um ponto de referência, e o Leixões já fez isto, o Leixões já fez aquilo. Para mim um ponto de referência é, olha, já ganhei a Taça de Portugal. Eu tenho orgulho de dizer, o meu clube já ganhou uma Taça de Portugal. E o teu? Se não for nenhum dos grandes, claro. E aí já vou com sorte. E o teu? Se calhar não ganhou nada. Nunca na vida. E isso a mim sinceramente orgulha-me, e todos aqueles que, e vocês felizmente são prova viva do Leixões forte, que teve ainda presente recentemente na Primeira Liga e que felizmente bateu em tudo e todos. É pena não estarmos lá e o nosso lugar é lá, sem dúvida nenhuma, até porque eu tenho visto as assistências, vou sempre falar nisto também em todos os podcasts, que eu tenho visto as assistências Primeira e Segunda Liga e continuamos a ter estádios na Primeira Liga com 1000 adeptos. 1000 adeptos é quando o Leixões está na pior fase de todas na Segunda Liga, mesmo para, como já tivemos aí há
É há uns isso, tempos. já teve. Na pior das hipóteses, na mil. Que a exigência era muito pouca, era muito baixa. Em circunstâncias Mas era normais, mas era um na primeira bocadinho, liga, já mas é quase um bocado o que estávamos a falar há bocado, E o afastamento das pessoas. que não é? eu acho que há várias Infelizmente. maneiras pá, quem gosta disso, ajudar as pessoas, tentar perceber o que é que está mal, o que é que está de errado e melhorar. E há bocado eu estava a dizer que era isto, imagina, com todo o respeito, o que é Tondela à beira de Matosinhos? Exatamente. Eu vou comparar o clube Tondela com o Leixões. O que é Arouca? Cidade de Arouca, acho que é a cidade de Arouca, né? Com todo respeito para Arouca. É cidade, é cidade. O que é que o clube Arouca se compara pá, alguma coisa eles fazem bem que nós Leixões não estamos a fazer. Cidade de Matosinhos é uma cidade fantástica. Temos também outro exemplo, também só para não sermos só nós, até o próprio Varzinho. Pá, um clube com alma. E, por exemplo, entre um Varzinho e um Rio Ave, eu noto que há muito mais militância, muito mais bairrismo, muito mais seguidores no Varzinho do que no Rio Ave. Não desmerecendo, mas eu sinto isto. Sinto isto que se calhar o Rio Ave mete um número de associados dentro do estádio e o Rio Ave e o Varzinho mete mais. Atualmente, por Tu, exemplo. quando perdes identidade, os adeptos não vão ao estádio. Sim, Isso está a acontecer com o Rio Ave, o Varzim não. O Varzim tem identidade, as pessoas vão, revêem-se naquilo. Pá, o Leixões perdeu identidade, quer queremos, quer não. Se Mas não mesmo perdesse- assim ainda tem muita gente. Mas eu acho que lá está. Eu acho que nós estamos a olhar para isto, estamos a olhar nivelados por baixo. E tu sabes disso. Sim, sim. Porque se o Leixões, o que é meter muita gente. Sim. Esta bancada, a bancada dos Solos estava cheia contra o Viseu, estava cheia contra o Sporting B, estava cheia, não estava. Não. É assim, E aquela? O Viseu não é exemplo, mas as primeiras Percebes? duas, Mas três jornadas se foram- nós olharmos que o Leixões mete 1500 pessoas, ok, agora se dizes, opá, mas nós há uns anos metíamos 5000 Fácil, ou 6000, percebes? fácil. Nós temos é que olhar para aquilo que nós fazíamos de bem antigamente, pá, um telefume-se, e tentar fazer com que as coisas, pá, criar aqui diversas, sei lá, tanta coisa que se pode fazer, ou antes de jogos, sei lá, tanta coisa que se pode fazer, pá, que eu não sou a pessoa indicada para falar isso, Claro, mas Olha, podem... e só para terminarmos, eu vou pedir para vocês me darem aqui algo que é interessante até para quem nos está a ver lá em casa. Não fiquem amedrontados de estar ao lado um do outro. Eu gostava que tanto um como o outro me dessem o melhor 11 de sempre no Leixões com quem jogar. Com quem jogamos? Melhor 11 de sempre. Pá, não é... Individualmente. Sim, Atenção, sim, se por bocadinho o Bruno não estiver lá ou vice-versa, Claro. estejam à vontade. Podem-se Opa, matar logo depois. não é fácil, claramente, não é fácil. Daí, não é? ainda bem que não é fácil. Se fosse fácil, acho Não é que fácil, éramos mas, um clube talvez pá. no distrital. Seguindo aqui algum critério, pá, pronto, se calhar na baliza, pá, eu colocaria o Beto, acho que daí, pela dimensão da carreira que teve, acho que é uma escolha óbvia. Pá, lateral direito, eu gostei muito de jogar com o Alexandre, mas depois também houveram outros defesas direitos, opá, muito bons com quem joguei, tipo para o Laranjeiro, o Marco Cadete, pá, o Barrinhos, pá, mas gostei claramente do Alexandre. Centrais, difícil. Nos centrais, opá, Pode jogar com 3 centrais. não, Na altura não era malda, mas pá, pela relação que tenho com os dois e por todos os anos que vivemos juntos, se calhar até é das mais fáceis, não é? Pá, o Nuno Silva e o Joel, pá, claro que houveram outros, que, ou seja, Abreu, Marco Aleixos, opá, claro que houveram outros. Pá, na lateral esquerda, também pela relação que tenho com ele, também alguém daqui de Matosinhos, também o Nané, opá, também é... Mas também, mais uma vez, há imenso, há o Namaros, opá, tive a oportunidade de jogar com bons. O Namar dava jeito para os livros. Tens de meter alguém que bom nos livros. Metas os... Opa, no meio campo, não me incluindo a mim, claro. Podes incluir, estás à vontade. Podes Bruno. Não me vou incluir porque é com quem eu joguei. Não vou usar melhor 11, não me vou incluir a mim. Pá, no meu campo gostei muito do o Roberto Sousa. O Roberto Sousa aquele ano foi muito bom. Opa, tínhamos uma sintonia muito grande.
Pá, mas também houve outros, opá, no Jorge Duarte, também eram 6, o Odé também me custa deixar muito o Odé de fora, mas pronto, o Roberto Sousa naquele ano opá, foi uma sintonia muito grande com o Roberto. Pá, nos interiores ponho dois jogadores opá, que são daqui, também pela relação que tenho com eles e pela qualidade, que é o Cadinha e é o Luís Silva. Opá, o Luís Silva opá, não é da minha geração, apanhei-o mais tarde, mas tínhamos é quase como um irmão agora para mim. Criámos uma relação muito forte e depois opá, também pela qualidade que ele tem, mas também custa deixar um Hugo Moraes, um Cervantes, um Abílio, um Bezirovic, opá, mas pronto, Atenção que eles podem estar no lote convocado. é mais estou a fazer um bocadinho mais, se calhar, pela relação que tenho com as pessoas. Pá, na frente, o Jorge Gonçalves, na direita, pá, também foi alguém que acompanhou quase sempre o meu trajeto, estreámos-nos juntos na equipa sénior, opá, e fizemos quase sempre o mesmo trajeto até ele sair para a Espanha um ano antes, e eu saio depois, também. Pá, na ponte, mas também lá está, deixaram o Vieirinha de fora, no meio campo até o Paulo Machado, por exemplo, também, que naquele ano também jogou. Também deixar um Vieirinha que teve a carreira toda, que teve, não é? Pá, na frente, o ponta de lança colocaria o Roberto, já disse isto várias vezes, que para mim, pá, era um gajo que tinha condição para jogar num clube grande com muita facilidade, é ponta de lança de equipa grande, tinha uma qualidade incrível, para mim. E na esquerda também, pá, pela relação que tenho com ele, o Diogo Valente, pá, o Diogo Valente. Anda lá a enganar. Não, mas tem uma canhota, tem uma canhota Aliás, incrível. Agora joga parado. E pela pessoa que é também, opá, é um gajo, é 5 estrelas, é uma joia mesmo, é mesmo muito boa gente, opá, e pronto. Há outra malta que, é o que eu te digo, também tem uma qualidade incrível, as Chués, Detinhos, opá, mas pronto, é um bocadinho... Não esquecendo ele, atenção, ninguém não os esquecendo. Mas, pá, para o treinador também é difícil, pá, também não é fácil para mim, não é fácil, pá, assim, para mim o treinador mais importante foi sem dúvida o Mr. Vítor Oliveira, pá, também pela relação que tinha com ele, e por aquilo que me fez crescer e ajudou durante a minha carreira. Pá, agora houve outro também, o Carlos Carvalhal foi muito importante na minha fase inicial, pá, foi ele que me deu ao fim e ao cabo as oportunidades para poder dar seguimento ao meu processo de formação. Pá, Carlos Brito também na primeira época de Primeira Liga foi fundamental também para mim, pá, mas pronto, pela pessoa, pela relação que também tinha com ele e tudo o que representa o Mr. Vítor Oliveira. Muito bem. Cadinho, e tu? Eu vou tentar ser mais rápido, tive mais tempo. Tive mais tempo. Sim. Tive uma linha de 4, 3 no meio e 3 na frente, de forma aleatória. Mas por causa guarda-redes também escolho o Beto. Pá, os centrais eu vou escolher indiscutivelmente como o Bruno Silva. Mas aqui depois também meto o Marco Aleixo, acho que o Marco. Não vou estar aqui muito, outros podiam. Marco Aleixo. Defesa esquerda, eu gostei imenso do Nuno Amaro. Achei fantástico no Nuno Amaro. Pá, lateral direito, por 2 razões. Pela competência que ele sempre demonstrou, pela capacidade de trabalho que teve. E acho que é sempre importante nestas coisas que nós aparecemos. Hoje estamos aqui nós, amanhã certamente outros, e é sempre bom relembrar porque merece isso pela luta que ele é o Zé António. Pois, é verdade. Acho que sempre que nós pudermos falar, ele não falou porque ele se esqueceu, mas sempre que o Zé para mim jogava sempre. Pode tirar o Alexandre e pôr o Zé. E acho que nós sempre pudermos, e que o Leixões podemos... Não desmerecendo o Alexandre, evidentemente, não, mas o Zé... Puder fazer alguma coisa pelo Zé, ou falar do Zé, porque nós apanhámos a doença do Zé na fase inicial e foi complicado, e o Zé ainda hoje, felizmente, e há uma história que ele conta. Está aí a dar luta. Sim, eu até no 0-0 até coloquei o Zé no meu 11 e agora passou-me completamente. Pronto, no meio campo
3 de forma aleatória, punha o Bruno a jogar a 6, o Bezirovic e o Abílio a jogarem à frente dele. Acho que o Bruno merece isso, acho que nós também temos que ser... Já temos aí 2 batedores livres. Temos que ser, acho que às vezes as pessoas de Leixões esquecem-se daquelas pessoas que deram muito a Leixões e ele, particularmente lá está, para além de ser, eu não vou dizer isto no Velho Coração, de o meter a jogar, porque acho que quem fez a carreira que ele fez, jogou no Mallorca, jogou na Académica, jogou no Valença, quer dizer, Sim, tomaram muita gente fazer um terço daquilo que ele fez. Sim. Portanto, eu acho que devemos sempre lembrar também de quem é grato e tratar bem estas pessoas, como é o caso do Bruno, que fez uma carreira fantástica. Pronto, o Bezirovic e o Abílio, depois na frente punha o Roberto indiscutivelmente. A bola chegava ali à beira dele, era golo. Nós tivemos muita... punha o Jorge Gonçalves por uma razão também. Uma não, mais que uma. O Jorge teve a capacidade de estar aqui no Leixões, de ser emprestado ao pé das Rubas, que era pelado. Isto é bom, por exemplo, às vezes para os miúdos. Depois, creio que também foi emprestado ao Abanca, ali para Aveiro pelado. Sim. E ele regressa ao Leixões com o Vítor Oliveira e não ia ser opção. Acho que até estava para ser emprestado. Estava para vir um espanhol qualquer para aí. O Jorge fica e foi preponderante na subida divisão. E depois, Sim. E depois passado, foi jogar para o Racing Santander e depois eu lembro que eu estava em casa e o Jorge estava a jogar contra o Messi no Barcelona. E o Jorge teve essa capacidade. Lutou, trabalhou, nunca desistiu. E o normal hoje em dia, os miúdos... teve uma má recepção lá no Racing. Sim. Eu vi uma entrevista dele e ele teve lá uma má recepção, ele não foi bem recebido. Mas lá eles diziam que os portugueses em Espanha não eram bem recebidos. Roberto, Jorge e eu punha um gajo que eu adorei jogar, porque que era o Vieirinho. O Vieirinho era um craque. E como o China disse bem, isto aqui, o Leixões sempre felizmente teve jogadores de muita qualidade, mas o Vieirinha merece isso, até porque também fez uma carreira incrível. Eu acho que ele deixou de jogar há pouco tempo. E ele veio emprestado do Porto e adorou jogar cá. Sim. Agora lá está, toda a gente o chamava de espanhol, não é? Sim, que ele é de Guimarães. E a música dele começa nisso. Mas a verdade é que ele sentiu e nós sentimos que ele sentiu. E eu lembro perfeitamente no jogo da manutenção aqui contra o Marítimo, quando se sabe que o Leixões se safa e fica na primeira liga, eu lembro dele tirar aquilo, de andar a correr feito um maluco aí à volta do estádio, todo maluco, parecia um de nós. E isso é de louvar, e acho que isso é muito importante. E sabes como é que o Leixões não desce, como é que não se desce nesse ano? Sabes que foi Leiria, Passos Ferreira, o Vítor Oliveira, o treinador do Leiria, salvo erro. Acho que é uma coisa assim de género e eles... Sim. Era preciso aí um resultado qualquer nesse e nós também. Eu acho que nós precisávamos de ganhar uma coisa assim de género. Nós se ganhássemos chafávamos. Mas nós empatamos aqui 0-0? Não, perdemos. Nós perdemos 1-0. Nós perdemos com um autogol de João. Exatamente. E precisávamos de um golo qualquer e acho que a equipa que estava a jogar contra o Leiria, acho que era o Passos Ferreira. E eles marcam perto do fim. O jogo já tinha acabado. Acabar. Não tinha acabado. Não tinha acabado, que eu tenho uma história incrível. Nós ficámos aí no estádio, aliás, o estádio ficou aí, toda a gente ficou aí no estádio, nas bancadas, e o pessoal fica ali fora, perto do túnel, não acabou porque eu lembro-me que é gol do Leiria já a terminar, já aos 90 e tal. Sim. E nós estávamos a marcar um livre ali à beira do nosso banco. É um livre a nosso favor e é gol do Leiria e a malta do banco começa a mandar a malta que estava na área para trás. como se vamos defender. Gol deles. E nós a precisar de marcar e então nós precisamos de marcar, eles estão-nos a mandar para trás. Não, também não era o Carlos Pinto, não era. Era o Pinto, era o Mr. Pinto. Era o Mr. Pinto. Mas a malta do banco, o Joel, para trás. Joel. E foi incrível. O discernimento às vezes é aqueles momentos que um gajo depois nem pensa. Claro. Nem pensa. Bom, malta, vamos ter que terminar. Agradeço-vos a vossa presença. Dentro do possível, se conseguirem, venham ao estádio. São 2 leixonenses a vir cá e é sempre interessante e importante que todos possam apoiar o Leixões. Aqui, nos pavilhões de voleibol, também temos 2 boas equipas de voleibol, tanto feminino como masculino, que este ano acredito que as coisas vão correr bem, vamos andar sempre também lá em cima, mesmo com os recursos limitados que temos, mas sempre com aquela raça leixonense. E pronto, queria-vos agradecer a vossa presença. E pronto, apoiem o nosso Leixões como têm feito até agora. Sempre.
Um abraço, obrigado eu. Obrigado. Podes cortar isto outra vez, meter a cena em preto. Isto gravou até ao fim, tiveste cartão de memória para tudo? Como bom matosinhense, fico feliz e contente ao ver o leixo e